falando ainda da campanha em si. Então, todos os candidatos tinham conhecimento do que poderia ou não ser feito para promover o seu nome. Sim. E nós sabíamos que as instituições que tivessem interesse em apresentar um candidato não poderia ser somente um candidato, mas sim deveria informar através de ofício a comissão que tinha interesse de apresentar todos os candidatos e esses tivessem interesse pudessem se apresentar. Foi o que aconteceu com o Sindicato dos Agentes de Saúde. Eu recebi o convite, sabendo eu que eu não poderia me apresentar sozinha, comuniquei à presidente Erinalda, solicitei que ela fizesse um ofício à comissão e assim ela fez. E a comissão informou a todos os candidatos e os que quiseram se fizeram presentes para se apresentar no último dia 20, lá na sede do Sindicato dos Agentes de Saúde. Mas, anterior a essa situação, me questionaram por que eu não me apresentava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, eu informei que para que isso acontecesse, deveria ser da mesma forma. Então, fiquei surpresa quando eu tomei conhecimento que estava havendo uma reunião programada já para o dia 6 de setembro, onde nessa reunião seria apresentada somente uma candidata, que inclusive é filha do presidente. Eu achei aquilo ali muito estranho. E, de fato, essa reunião aconteceu e eu comuniquei a situação ao Ministério Público, como também à comissão. Ocorreu outra reunião no dia 13, também com o mesmo intuito de promover somente a essa candidata. Quando, dia 20, que nós nos apresentamos no Sindicato dos Agentes de Saúde, de lá a comissão, na pessoa da dona Genu e do presidente Iranils, se dirigiram até o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, quando lá encontraram a candidata Lisete, filha do senhor Mundico, e vale ressaltar que ela estava no exercício da sua função. Eu, enquanto conselheira tutelar e candidata, no exercício da minha função, eu não posso fazer campanha. Então, ela estava de expediente, mas ela estava na sede do sindicato para promover a sua candidatura, certo? Então, a comissão chegou lá, segundo fala do próprio Iranils, na presença de alguns candidatos, na última reunião que eu questionei, no dia 2, né, na Secretaria de Saúde, ele disse que, chegando lá, a conselheira alegou que tinha ido visitar o pai, no horário do expediente, né? E esse pai disse que desconhecia as regras, desconhecia que o sindicato não poderia apoiar somente ela, Elisete, filha dele, né? Então, assim, a gente acreditou que fosse ser feito algo, mas o que chamou nossa atenção foi que alguns dias depois, a comissão informou no grupo de WhatsApp, onde havia os candidatos, que a gente estava sendo convidado pelo senhor Mundico a também se apresentar no sindicato, todos os candidatos. Então, fazer o quê? Perder tempo? Porque ele já tinha a candidata dele, ele já vinha trabalhando o nome da candidata dele em todas as localidades. Tudo bem, acredito que nenhum candidato tenha ido. Quando nesse dia 2, nos foi informado que nós não teríamos transporte da zona rural para trazer nossos eleitores dessas localidades. Nos foi informado que não teria e pronto. O município não tinha condições, foi argumentado com relação ao transporte da Secretaria de Saúde, o Ministério Público não concordou, porque existem algumas regras a serem cumpridas. Então, foi perguntado sobre o transporte terceirizado, disseram também que não era viável, que o município estava passando por algumas dificuldades financeiras e que não haveria transporte pronto. Sendo que quando, no dia 4, às 23h08, o presidente da comissão informou no grupo de WhatsApp que ia haver transporte sim e apresentou a rota. E o mais interessante é que essa rota beneficiava justamente as localidades onde o seu Mundico tem domínio. Só que até aí a gente sabia que ia ter transporte, mas não íamos ter tempo de comunicar aos nossos eleitores. Como com menos de 24 horas nós poderíamos estar fazendo campanha na zona rural? De fato, esse transporte ia beneficiar só a quem teve tempo e se organizou para isso, que foi a Lisete. Então, na véspera da eleição, ainda no sábado, surgiu rumores de que quem estava patrocinando o combustível desse transporte seria o seu Mundico, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Mas não se confirmou. Quando, na última quarta-feira, né, nos reunimos com o doutor Eduardo Borges para apresentar essas informações e tantas outras, né? Quando ele próprio nos informou que sabia que seria o sindicato que estava cedendo os ônibus. Como é que eu entendi? Peraí, agora aí, ó. Agora tinha aí, um documento agora lá. A história agora aí é aqui, agora mudou aqui o negócio da entrevista. A senhora disse o seguinte, que a prefeitura de Montes que não podia dar o transporte. Não tinha condição de dar transporte. Depois,
Depois o sindicato entra na história do combustível. Os transportes começou a chegar com o povo do interior. Aí a senhora disse que é exatamente o readuto eleitoral do presidente do sindicato. Depois chegou a denúncia, a informação que o sindicato teria dado o suposto do combustível. Na realidade, no momento, eu questionei o doutor Eduardo Borges. Sim. Se realmente era verdade que o sindicato estava patrocinando o combustível. Patrocinou o combustível. Ele disse não. Não sei se é verdade. Não tem conhecimento. Mas a gente sabe que o sindicato cedeu o transporte para o CMDCA e apresentou o documento onde a comissão informou, na manhã do dia 4, informou ao Ministério Público que o presidente do sindicato estaria disponibilizando os ônibus para fazer o transporte. Tem documento? Tem. O sindicato doou os ônibus? Sim. E a comissão aceitou. Então, de que adiantou a denúncia feita? Por que esse interesse? Por que aceitar? Tão próximo do dia da eleição, se só quem estava articulado, organizado para fazer o transporte de eleitores era esse próprio sindicato. Como aceitar isso? Por qual motivo? A comissão aceitou, sabendo que já existia uma denúncia. E na sexta-feira, 11h30 da noite, sexta passada, já estava descartado os transportes. Já. Aí, sexta-feira, 11h30 da noite, não, chegou a informação que tinha transporte ou estava descartado? Não, sexta-feira às 11 horas chegou a comunicação que haveria o transporte sim. Inclusive foi apresentada a rota desse transporte lá no grupo do WhatsApp. E essa rota beneficiava justamente as localidades onde a gente sabe que é de domínio político do seu Mundico. E a comissão disse o que até aqui? Todos buscaram informações, alguns candidatos se reuniram na tentativa de fazer um documento e impedir que houvesse esse transporte, mas que infelizmente não tivemos êxito. E aconteceu o transporte. Aconteceu o transporte e a gente acredita que muitos dos nossos eleitores desistiram de votar por conta do acúmulo de pessoas que chegavam de carradas no ônibus da zona rural e as escolas ficaram superlotadas. Então, assim, essas pessoas que vieram da zona rural não tinha como desistir de votar, tinha que ficar na fila. Agora, as pessoas da cidade que chegavam para votar acreditando, é urna eletrônica, é o diferencial dessa eleição, e urna eletrônica pela primeira vez, é urna eletrônica, então não vou demorar mais do que 10 minutos na fila. Mas, infelizmente, a quantidade de pessoas vindas da zona rural e obrigada a votar, terminaram permanecendo por muito tempo nas filas e fazendo com que nossos eleitores também da cidade desistissem de votar. Então prejudicou não só a mim, tudo bem, eu fui eleita, graças a Deus, e graças àqueles que insistiram em permanecer na fila, mas tiveram candidatos que não tiveram a mesma sorte que eu. Então, assim, o fato de eu estar eleita não me faz concordar com todos os erros, com todas as falhas, que tenha sido por parte do Ministério Público, que não fiscalizou direito, que tenha sido por parte da comissão, que não entendeu que aceitando esse transporte estaria, sim, favorecendo a somente uma candidata. Tem que justificar por que recebeu, né? É uma linguagem jurídica aí, né? Para saber até que ponto. O doutor Eduardo colocou que achou até louvável, porque estava beneficiando as pessoas que também tinham interesse de exercer a sua cidadania, certo? Mas aí ele não conseguiu atentar que aquilo ali poderia ser algum acordo, já pré-estabelecido desde o início, alguma manobra. E terminou que gerou toda essa confusão. A justificativa do Ministério Público é que o pessoal estava no interior, sim, mas aí o próprio Ministério Público e a Justiça trabalhava essa questão aí com antecedência, né? Pedia 2 irmãos 10 ônibus, pedia do Ramon mais 3 ônibus, pedia mais aqui as terceirizadas da própria prefeitura, os terceirizados da prefeitura, né? Para que não ficasse assim muito... Na realidade, seria mais pertinente por parte do município, já que se sabe os anos que vão acontecer a eleição, como também a data, já que é unificada, colocar no orçamento. No ano que vai acontecer a eleição, coloca o orçamento. Coloca no orçamento. Porque aí a secretaria não vai ter desculpa para dizer que não tem dinheiro para estar proporcionando esse transporte. Não só de eleitores da zona rural, da própria cidade, sim. Porque tem pessoas que moram em bairros bem distantes dos locais de votação. Claro. E que essas não tiveram acesso. E o transporte era totalmente proibido. Não tinha urna na zona rural, não? Só o do senhor Mundico. Além desse caso do sindicato, você destaca aí, tem outros casos? Tem. A gente sabe da candidata da Luz, que foi eleita com a maioria dos votos, né, para o Conselho 1. Conselho 2, melhor dizendo. Da Luz lá do 7 Estrelas. 7 Estrelas. Conhecida da Luz do PT. Sim. Da Luz. Tem algumas... Tá ali ouvindo, conselheira.
Tem algumas informações, foi até surpresa para a gente, quando nós chegamos a falar com o doutor Eduardo na última quarta-feira, a quantidade de informações que já tem lá, né? Com relação à candidata da Luz. A questão da distribuição de cesta básica. Cesta básica? A questão do favorecimento através de transportes, de grupos de WhatsApp, onde se colocava a importância de estar se votando nela e o motivo pelo qual deveria ser votada. E tantas outras situações. A presidente de alguma instituição, da FANC, que estava apoiando e dando total suporte, dentre outras situações que os meus colegas estão mais a par. O que se refere à candidata da Luz, eu não conheço tudo que tem a respeito dela. As filiações de alguns candidatos que se filiaram no partido sem nem saber que estava sendo filiado. Então, tem vídeos, tem áudios, tem muita coisa aí que comprova que realmente existiu abuso, né? E muitos depoimentos também. E outros casos? Mais casos? Como a gente sabe que essa apresentação em entidades tinha que ser da forma que já foi dita anteriormente, a gente sabe que algumas instituições, a exemplo a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus estava falando o que aí nesse grupo? A Assembleia de Deus atualmente tem 3 conselheiros, que são da Assembleia de Deus, que foram eleitos em 2015. Sim. Inclusive, essa questão deles serem da mesma congregação religiosa faz entender que algumas decisões de interesse pessoal que se dá dentro do conselho, usando o poder da maioria do colegiado, é justamente porque existiu um consenso entre eles desde a campanha. Fazem parte da mesma congregação e existe uma conivência, quando o interesse é pessoal. Por isso que eu também informei na minha denúncia essas situações que eu acho bem pertinente todos tomarem conhecimento. Então, assim, a gente sabe que um candidato à reeleição da Assembleia de Deus, ele vinha sendo promovido nessas igrejas, onde o pastor falava somente o nome dele e pedia voto para ele. É candidato ou é candidato? Marconi Araújo, atual conselheiro, foi eleito em primeiro lugar no CT1 com 412 votos. E o que assim, me chamou a atenção na semana que antecedeu a eleição é que nos grupos de WhatsApp, os irmãos da igreja que pediam voto para ele enfatizavam que ele era servo do Senhor e que vinha atuando durante todo esse tempo como coordenador do órgão. Seria muito interessante se ele tivesse o interesse de colocar para os fiéis da Assembleia de Deus a atribuição do conselho, a atribuição dele. Isso. Se ele colocasse para a Assembleia de Deus, para os fiéis da Assembleia de Deus, o quanto essa instituição da qual ele vem fazendo parte há quase 4 anos tem importância dentro da sociedade. Certeza. E o compromisso dele, a ética dele, reafirmasse essa ética, colocasse para essas pessoas que ele está lá assim para fazer o trabalho, que ele não está pelo emprego. Certo? É tanto que numa oportunidade, quando estava para se decidir quantos votos seriam, né? E a gente brigando para que ficasse 3 votos, eu e outras colegas, e ele disse que independente do número de votos, a Assembleia de Deus estava organizada para eleger maioria nos 2 conselhos. Aí eu perguntei, a Assembleia de Deus conhece, sabe que os 3 membros da Assembleia de Deus foram denunciados porque não cumprem a carga horária? Olha aí, viu? Os membros da Assembleia de Deus, os membros da Assembleia de Deus, alguns fiéis, conhecem a atribuição do conselho, sabem que eles estão fiscalizando os candidatos que eles elegeram, estão buscando saber se eles estão desempenhando o seu papel de acordo com o que preconiza o ECA. Ele não demorou. Ele não disse mais nada, simplesmente ele se ausentou. Então é mais um que não tem argumento. Agora, um outro candidato eleito em 3º lugar, que é importante também a gente falar sobre ele. Claro, claro. Durante quase 4 anos, ele esteve coordenador do CT2, um conselheiro que eu costumo chamá-lo de conselheiro faz de conta. Amu Jaci. O Amu? Amu Jaci 15. Conselheiro é droga. O Amuzinho, ele... Conselheiro faz de conta. Todo tempo. E a língua afiada para mentir, porque o que ele faz muito é mentir. Ixi, mas o direito do Amu aqui está garantido. Bem, todas as pessoas que a senhora citou aqui, a filha do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o pessoal da Assembleia de Deus, a da Luz do PT e o Amuzinho, que é o 4º da fila, né? É o terceiro. É o terceiro aí que tá. Pois vamos em frente, vamos lá. E o Amu? Vamos lá. Então, o Amu, enquanto conselheiro tutelar, eu estando conselheira junto com ele, eu desconheço o trabalho dele como conselheiro tutelar.
Nunca atuei numa situação juntamente com ele, como fiz com as outras. Até mesmo com a Lisete, já atuei com ela. Atuei com a Domingas, que não foi candidata, atuei com a conselheira Valéria, atuei com a conselheira Carmen, mas com a Mujaci, nunca. Ele nem sequer sabe citar um artigo do ECA. No dia da prova, ele estava pedindo questões para as pessoas que fazem parte da comissão e colando o tempo todo, por isso que ele foi aprovado. Então, o que dizer de uma pessoa como essa? O que dizer de uma pessoa que usa a máquina pública para conseguir se promover? Uma pessoa que tira expediente toda segunda e quarta-feira lá na Câmara dos Vereadores. Toda segunda e quarta-feira, no horário do expediente, que é para ele estar na sede do Conselho trabalhando, ele está lá na Câmara. E isso é desde 2016. E eu coloquei para as minhas colegas do CT2, denuncie esse rapaz, façam alguma coisa. Mas, infelizmente, elas se acovardaram e ele saiu na vantagem, né? Aí o que acontece? O Amujaci, ele requisita serviço de boca, porque a nossa atribuição é requisitar serviço através de documentos. E o Amujaci, ele entra no carro do conselho para gastar gasolina e vai até a policlínica, consegue consultas, ele vai até as escolas, creches, consegue vagas em escolas, creches somente de boca, ele vai até a Sendes, que é de onde ele também não sai, para requisitar inclusão no Bolsa Família, certo? Então, tudo de boca. Se for feita uma auditoria nos casos que o Amujaci atende, você não encontra um documento em anexo. O próprio promotor, na última quarta-feira, quando eu apresentei para ele um vídeo de uma entrevista dele a Mujaci, dada ao Chumbo Grosso, segunda-feira, no horário de expediente, ele estava de plantão, usando o carro do conselho para visitar as instituições, agradecendo os votos que teve. Então, ele declarou que, segundo a fala do doutor Eduardo Borges, o promotor da Infância e Juventude, esse disse que ele enfatizou a importância de que ele, sendo o único conselheiro o conselheiro de mandato eleito com a maioria dos votos, que ele foi o conselheiro de mandato eleito com a maioria dos votos. E eu apresentei esse vídeo para o promotor, e meus colegas aqui estavam também presentes, e o doutor Eduardo disse que há meses não vê o Amujaci. E chegou a jurar pelos filhos dele. Há meses eu não vejo o Amujaci, eu nunca disse isso para ele. Certo? E também enfatizou, quando disse assim, doutor Eduardo, o que é que nós temos aqui do Amujaci? Muitos relatórios? Tem alguns procedimentos encaminhados por ele? Se tiver, não foi ele que fez. Foi a ex-conselheira Francilane, que é a secretária de lá. E ela é quem faz os documentos, em especial para o Amujaci, porque ele não tem capacidade de ligar um computador. Certo? E o doutor Eduardo disse que pouco tem procedimento do Amujaci. É o conselheiro que pouco traz alguma coisa ao conhecimento do Ministério Público. Então, por que aceitar a eleição de um rapaz desse? Eu não tenho nada pessoal contra ele, não. Nada. Eu nem sei quem ele é. E esses votos que ele teve, o conselheiro? Foram em trocas dessas consultas, vagas em escolas. Durante todo o tempo que ele esteve na campanha, ele fazia campanha no carro do conselho. Ele foi visto diversas vezes na área do Conselho 1 fazendo campanha no carro do conselho. Isso também é proibido. Certo? Então, assim, infelizmente, as pessoas que tomaram conhecimento ou presenciaram não tiveram cuidado de conseguir alguma prova, né? Então, assim, é o que chega ao nosso conhecimento. Pouco a gente tem como provar com relação a Mujaci. Mas se for feita uma auditoria nos casos dele, com certeza vai conseguir provar que ele não requisita serviço, que ele não aplica medida, que ele não sabe nem o que é uma advertência, que ele nunca elaborou um termo de responsabilidade. Então, assim, o que esperar de um conselheiro tutelar que chega na sede e, se chegar meio-dia e não tiver almoço, ele estando de plantão, ele pega o celular do institucional e leva para casa? E vai para casa? Vai trabalhar no dia que quer? É um conselheiro faz de conta. Se você questionar o Amujaci sobre a atribuição do conselho tutelar, é capaz dele dizer que é requisitar vagas em creches. Vamos trazer ele aqui, conselheiro. Vamos trazer ele aqui. Ele vai estudar um bocado, para quando chegar aqui não fazer feio, creio eu. Mas outros casos? Assim, eu fiquei sabendo há pouco, através de meus colegas, que existiu também a terceira colocada do Conselho 1, do qual eu faço parte, que existiu favorecimento. Me parece que, segundo informações, o pai dela trabalha na Guadalajara, chefiou algum departamento lá, e também na Justa Fama, e isso possibilitou ele conseguir muitos votos para ela, né? Distribuição de cesta básica, diz que o dono da Justa Fama também ofertou a ela algumas cestas para que ela pudesse distribuir. Diz que no dia da eleição teve compra de voto, mas aí são rumores. Pelo menos, eu não tenho como provar nada disso, eu tomei conhecimento agora há pouco. Mas, como dizem, onde há fumaça há fogo, né? Se for atrás é capaz de encontrar. Então, assim, o que esperar de pessoas que buscam fazer parte de um órgão tão importante como é o Conselho Tutelar, já usando de má fé, já enganando, já mentindo, como acontece com a Mujaci?
certo? Como aconteceu com diversos outros. Porque se eu sei até onde eu posso ir, como é que eu vou me aproveitar do fato de que toda noite eu posso estar reunido com os fiéis da Assembleia de Deus ou de qualquer outra congregação religiosa, e eu, ao invés de eu aproveitar aquele momento para eu colocar a importância do órgão e o motivo que me faz querer continuar conselheiro tutelar, eu vou simplesmente dizer que eu venho atuando durante todo esse tempo como coordenador do órgão. A função dele, ele não foi eleito para ser coordenador. Agora, a sociedade, ela quer entender por que essa disputa. Por que essa disputa que envolveu políticos, empresários, igreja, sindicatos. Qual é a finalidade de tudo isso, conselheiro? Olha, eu acho assim que essa pergunta tem que ser dirigida a quem teve o interesse. O meu interesse foi me reeleger para eu continuar fazendo meu trabalho. Eu faço meu trabalho de acordo com o que diz o estatuto, eu fiz a minha campanha realmente conscientizando a sociedade. Eu, durante esses 4 anos, eu fiz essa denúncia contra os meus colegas que não vinham trabalhando direito, que ultimamente eles vêm tentando, né? Mas ainda tem suas falhas. Então, assim, eu tenho feito o meu papel. Agora, eu quero continuar, para eu continuar fazendo o meu papel, honrando cada voto que eu recebi durante essas 4 vezes que eu concorri. Agora, se a gente viu a eleição do conselho dessa natureza, imagina 2020 que vem aí. Agora, a história em 2020 é diferente, porque entra a Polícia Federal, vai ter muita gente que vai ser preso. Vai ter nego que não vai sair nem de casa, porque a Polícia Federal vai ficar dia e noite na cola dessa turma aí, porque já sabe como é que foi. E a senhora está falando aqui para o Brasil e para o mundo inteiro. Os promotores estão acompanhando a gente, os juízes, os conselheiros eleitos, os que não foram eleitos, estão tudo aí conectado com a gente aqui pela rádio e também pelo a Rádio 107.1. Vamos botar aqui só 2 pessoas para a gente finalizar o nosso bate-papo? Tudo bem, à vontade. Alô, vamos colocar uns 2 ouvintes aqui, porque daqui a pouco nós temos uma entrevista também. Alô, bom dia, baixa o rádio. Alô, oi, baixa o rádio, um pouquinho. Quero aí parabenizar o atual conselheiro pelo que ele foi reeleito. Quem é? E os demais conselheiros que também foram eleitos. Quem é? É o aí, Mangueiro, Silvestre, o Bairro Mangueiro, Silvestre, Bairro Mangueiro, por não. Então, parabenizo a vitória da conselheira, os demais. E também, aliás, eu gostaria que ela entrasse em mais detalhes, que ela disse, eu tenho feito meu papel. Ela apontou aí alguns pontos dos demais conselheiros, seus companheiros. E o que tem feito no seu mandato anterior. E quais são os seus projetos, o seu trabalho para esse novo mandato, que a população tem confiado a ela, né? Então fale um pouco do que ela fez, o que vai fazer, já que ela falou do demais. E parabenizar as crianças, né? No dia de hoje. Muitas crianças esperam ganhar seus brinquedos, mas é verdade, tem uns pais desempregados, mas que tem seus pais, né? Tem pessoas que estão com ela, como o próprio conceito tutelar, né? Está aí para batalhar pelas crianças, né? Então, pessoas responsáveis pelas crianças, né? Então, parabenizar aí também todas as classes que cuidam das crianças, as igrejas, pediatras, e em especial, né? Aqueles que mais têm se preocupado pelas nossas crianças que a gente manda. A secretária de Educação de Nair Veloso, aí cuidando das crianças nas creches. As políticas aí aplicadas no prefeito do São, são mais de 33 mil crianças, né? Cuidado e responsável aí, os pais confiam às professoras e que também cuida a cada dia, né? Não se preocupa só uma vez por ano, mas é todo dia. Então, obrigado, Elias, pela nossa sintonia aí na entrevista. Obrigado. 88259002, Tribuna Independente, já não preparar a entrevista feita com o promotor da saúde. Diz que a saúde está melhor, tá mais ou menos. Mas precisa melhorar mais, não tem UTI na cidade. Henrique Sandra, ele disse aqui o que a senhora fez na sua gestão e como é que está o projeto para o futuro, já que foi reeleita. Nós não temos que apresentar projeto, já que a nossa atribuição está no ECA. Eu vinha sempre esclarecendo isso. Eu não estou concorrendo a um cargo público, eu não concorri a um cargo público para eu ter que apresentar projetos. Então, assim, no artigo 136 do Estatuto diz quais são as nossas atribuições. E o compromisso que eu faço e fiz é de continuar desempenhando o meu papel. Lá no Conselho Tutelar, os registros de casos, a maioria estão no meu nome. A maioria dos casos resolvidos também estão registrados em meu nome.
Eu tenho como comprovar todas as medidas aplicadas e todas as requisições de serviços. O que cabe a mim, enquanto conselheira tutelar, eu tenho feito. E assim, eu não posso colocar em rede social os atendimentos que eu tenho feito, porque a gente sabe que o que se refere a criança e adolescente tem que ser sigiloso. Então, assim, eu convido ao senhor que entrou em contato agora, que ele pode se fazer presente ao conselho, que eu vou mostrar para ele como acontece o nosso trabalho e a quantidade de processos que eu tenho já acompanhado, situações acompanhadas por mim. E que, inclusive, eu coloquei até no CMDCA, na última sexta-feira, quando lá eu estive, quinta-feira, melhor dizendo, na presença até do Amujaci, que ficou sem argumento. Porque eu fiz um grupo de WhatsApp das pessoas que eu atendi no conselho, porque nada diz que eu sou impedida disso. Eu atendi, eu passei meu número e recebi e tive o número deles. Então, criei um grupo de WhatsApp com mais de 70 pessoas. E essas pessoas votaram e pediram voto para mim. Isso significa dizer que eu tenho realizado o meu trabalho a contento, porque do contrário eu não teria tido o apoio das pessoas que eu atendi durante todo esse tempo no conselho. Tudo bem, não foi todas elas, ou talvez a maioria, mas boa parte delas destinaram apoio a mim, eu só tenho a agradecer. Então, assim, a prova mais contundente que eu venho desempenhando o meu trabalho, porque do contrário eu não teria tido o apoio dessas pessoas. Tá certo, aí aqui tá os outros colegas conselheiros, não sei se vocês querem registrar a presença deles aqui, mas estão aqui, né? A posse em janeiro, fevereiro? A posse é no dia 10 de janeiro. 10 de janeiro, acontece. A gente não sabe se realmente vai acontecer dia 10, porque a última posse estava prevista também para o dia 10 e foi adiada para o dia 19. E lá no documento que nós assinamos, quando nós assumimos no dia 19 de janeiro de 2016, que esse mandato nosso seria até o dia 20 de janeiro de 2020. A Secretaria da Assistência Social, como é que ela, a harmonia entre esse conselho e a assistente social? O que é que a Secretaria da Assistência pode fazer, que a Secretaria da Assistência Social pode, como é que está essa parceria? O que ela pode melhorar nas políticas de comunicação, por exemplo? Eu acredito que ela deixa a desejar só nesse sentido. Eu acredito não, porque assim, eu tenho certeza, depois que a dona Rosário assumiu a Secretaria de Assistência, muita coisa dentro do Conselho melhorou. Ela voltou uma atenção muito assim, interessante para o Conselho Tutelar. Porque ela é competente, certo? Realmente. Realmente muito competente. Ela sempre muito disponível, sempre propiciou que nós participássemos de capacitações, né? Porque a capacitação é um direito do conselheiro tutelar, mas é um dever do município proporcionar capacitação continuada. E ela tem interesse nisso, né? E ela tem interesse nisso. Dificilmente, uma vez ou dois, por algumas dificuldades lá, ela não pôde permitir que essas viagens acontecessem. Até para fora do estado, conselheiros já viajaram. E é importante enfatizar que o conselheiro Amujaci só se interessou em viajar quando ele soube que tinha diária. Que durante todo esse tempo ele só participou de uma capacitação, porque tomou conhecimento que tinha diárias. Aí nessa ele foi. Foi, mas somente uma. Tá certo. Mas tem conselheiro lá de mandato que se negou a participar de capacitação. Mas, no entanto, no meu conselho, todos eles tiveram a oportunidade de participar de capacitação durante esse mandato. Tá bom, vou lhe dar mais um tempo aí para a senhora agradecer os votos. Sim, muito obrigada. E fique à vontade aí nos microfones da Rádio do Povo. Então, assim, eu agradeço o espaço da Rádio Seu Eliésio. E assim, me proponho a vir aqui outras vezes, tendo convite, certamente eu virei. Vou convidar mais vezes aqui. Gostei muito, eu gosto muito de me comunicar, gosto muito de me expressar, eu sou formadora de opinião. Como eu costumo dizer para os meus colegas lá no conselho, eu não estou lá para consolidar a amizade que eu trouxe lá de fora, nem tampouco para construir amizades. Eu estou lá para fazer o meu trabalho e devo satisfação para o povo que me elegeu. Então, assim, dessa vez a gente conseguiu o êxito de 400 votos. Eu agradeço primeiramente a Deus. Agradeço a minha família, meus amigos e as tantas pessoas que se dispuseram a me ajudar e que tiveram o meu atendimento e que reconhecem o meu trabalho enquanto conselheira tutelar. Só para finalizar com a senhora, há uma pergunta que chegou muito de longe, chegou de muito longe. Sim. É possível essa eleição ser anulada? Olha, em 2010, quando houve situações parecidas, eu sozinha tentei anular a eleição. 2010. Mas infelizmente eu estava Hoje só. tem mais indício? Hoje tem muito mais. É possível acontecer? Acredito que sim, porque em alguns municípios do nosso país, inclusive no Maranhão e Piauí, já aconteceu. Porque a senhora já está eleita, né? Poderia estar com o braço cruzado, na zona de conforto, está eleita, mas a senhora está vendo ao vivo, pelo Facebook do Radialista, pela Rádio 107, colocar a público que a eleição não foi uma eleição legal.
Então, não foi legal para alguns candidatos. Claro. Eu fiz a minha campanha limpa. Claro. Eu conquistei meus votos conscientizando a sociedade. Mas assim, justamente por conta de 2010 eu estar sozinha, é que eu entendi, eu me coloquei no lugar de cada colega meu. Eu me coloquei no lugar das pessoas que estiveram na fila por horas tentando votar e não conseguiu, que tenha sido em mim ou em outro colega. Então, assim, o que eu não quero de ruim para mim, eu não vou desejar para ninguém. Claro. Então, assim, poderia ser eu na condição da Simone, como primeira suplente do CT2, poderia ser eu na condição do meu colega Cláudio, certo? Que também está como suplente do CT1. Então, assim, se eu não gostei, se eu achei injusto, como eu tenho um senso de justiça muito aguçado, eu resolvi mobilizá-los. Eu fiz um grupo de WhatsApp, eu marquei o momento com o promotor, eu convidei todos eles para que a gente sentasse com o promotor, justamente para que a gente pudesse estar passando tudo isso para eles, saber da possibilidade ou não. Certo, que anulando o processo não vai ser bom para mim, eu estou eleita. Mas eu vou novamente, eu já recebi... Vai de novo para a guerra? Vou de novo, eu recebi declaração de diversas pessoas que me ajudaram e que dizem, pode anular, a gente está com você novamente. Sabe, agora tem apoio até daqueles que foram candidatos e não vão mais e vão com tudo lhe ajudar. Provavelmente, porque não, né? Então, assim, a gente vai estourar de voto de novo. A gente agradece o espaço, a gente agradece a credibilidade e a gente reafirma o compromisso que durante esses 4 anos aí, havendo ou não... a anulação da eleição, eu vou novamente, se houver anulação, e acredito que eu serei eleita novamente. Então, reafirmo o compromisso de continuar realizando meu trabalho, fazendo os atendimentos de acordo com o que preconiza o ECA, fazendo as requisições de serviços por escrito, representando junto ao Judiciário, como também ao Ministério Público, e denunciando os meus colegas que não trabalharem, que não cumprirem a lei. Isso é certeza que eu farei, continuei fazendo. Tá certo. Então, agradeço novamente o espaço, uma boa tarde a todos. Tá certo, segura que a gente volta.